Pergunta 1. Você sabia que na Bíblia há uma mulher que foi juíza de Israel? Quem era ela? A. Ruth. B. Esther. C. Débora. D. Ana. Resposta correta é C. Débora. Juízes 4 versículo 4. Pergunta 2. Você sabia que havia um profeta que foi alimentando de pão e carne trazidos por corvos? Quem era ele? A. Isaías. B. Jeremias. C. Elias. D. Ezequiel. Resposta correta é C. Elias. 1 Reis 17 versos 2 a 6. Pergunta 3. Você sabia que houve uma vez em que o sol parou de se mover? Durante qual batalha isso aconteceu? A. Batalha de Jericó. B. Batalha de Gideão. C. Batalha de Ai. D. Batalha de Gibeão. Resposta correta é D. Batalha de Gibeão. Josué 10 versos 12 e 13. Pergunta 4. Você sabia que há um livro na Bíblia que não menciona o nome de Deus? Qual é esse livro? A. Esther. B. Cântico dos Cânticos. C. Ruth. D. Lamentações. Resposta correta é A. Livro de Esther. Pergunta 5. Você sabia que Jesus uma vez multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão? Quantos pães e peixes ele usou? A. 3 pães e 2 peixes. B. 5 pães e 2 peixes. C. 7 pães e 3 peixes. D. 2 pães e 7 peixes. Resposta correta é B. 5 pães e 2 peixes. Mateus 14 versos 17 a 21. Pergunta 6. Você sabia que na Bíblia houve uma ocasião em que um profeta andou 3 anos nu? Quem foi? A. Jeremias. B. Ezequiel. C. Isaías. D. Oséias. Resposta correta é C. Isaías 20 versos 2 e 3. Pergunta 7. Você sabia que Jesus chorou apenas 2 vezes registradas na Bíblia? Uma vez foi pela morte de Lázaro, e a outra? A. Quando orava no Getsemane. B. Quando olhou para Jerusalém. C. Quando foi traído por Judas. D. Quando foi crucificado. Resposta correta é B. Quando olhou para Jerusalém. Lucas 19 verso 41. Pergunta 8. Você sabia que havia um homem na Bíblia que morreu por tocar na Arca da Aliança? Quem era ele? A. Uzá. B. Abinadab. C. Nadab. D. Eleazar. Resposta correta é A. Uzá. 2 Samuel 6 versos 6 e 7. Pergunta 9. Você sabia que um dos livros da Bíblia é um cântico de amor? Qual é ele? A. Salmos. B. Provérbios. C. Eclesiastes. D. Cântico dos Cânticos. Resposta correta é D. Cântico dos Cânticos 1. Pergunta 10. Você sabia que há um profeta que descreveu uma visão de um vale de ossos secos que ganharam vida? Quem era esse profeta? A. Jeremias. B. Ezequiel. C. Isaías. D. Daniel. Resposta correta, B. Ezequiel. Ezequiel 37, 1, 10. Pergunta 11. Você sabia que o apóstolo Paulo tinha outro nome antes de se converter ao cristianismo? Qual era esse nome? A. Simeão. B. Silas.
C. Saulo. D. Estevão. Resposta correta é C. Saulo. Atos 13, verso 9. Pergunta 12. Você sabia que havia uma profetisa que falou sobre Jesus quando ele era um bebê? Quem era ela? A. Ana. B. Marta. C. Maria. D. Débora. Resposta correta é A. Ana. Lucas 2 versos 36 a 38. Pergunta 13. Você sabia que na Bíblia há um homem que matou um leão com as próprias mãos? Quem era ele? A. Davi. B. Sansão. C. Elias. D. Josué. Resposta correta é B. Sansão. Juízes 14 versos 5 e 6. Pergunta 14. Você sabia que há uma história na Bíblia sobre um homem que foi engolido por um grande peixe? Quem era ele? A. Jonas. B. Noé. C. João. D. Pedro. Resposta correta é A. Jonas. Jonas 1 verso 17. Pergunta 15. Você sabia que na Bíblia há uma história sobre uma mula que falou? Em que situação isso aconteceu? A. Quando fugia de um leão. B. Quando foi montada por um profeta. C. Quando viu o anjo do Senhor. D. Quando foi vendida. Resposta correta, C. Quando viu o anjo do Senhor. Números 22 versos 21 a 30. Pergunta 16. Você sabia que na Bíblia há uma história sobre um jovem que adormeceu durante um sermão e caiu da janela? Quem era ele? A. Timóteo. B. Eutico. C. Filemon. D. Tito. Resposta correta é B. Eutico. Atos 20 verso 9. Pergunta 17. Você sabia que Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Onde está registrado isso? A. Mateus. B. Marcos. C. Lucas. D. João. Resposta correta é A. Mateus. Mateus 19 verso 24. Pergunta 18. Você sabia que houve uma vez em que um profeta fez um machado de ferro flutuar na água? Qual profeta foi esse? A. Elias. B. Eliseu. C. Isaías. D. Jeremias. Resposta correta é B. Eliseu. Segundo Reis 6 verso 6. Pergunta 19. Você sabia que Davi foi ungido como rei de Israel ainda jovem? Quem foi o profeta responsável por ungir Davi? A. Samuel. B. Elias. C. Eliseu. D. Natã. Resposta correta é A. Samuel. 1 Samuel 16 verso 13. Pergunta 20. Você sabia? Davi compôs muitos dos salmos na Bíblia. Quantos salmos são tradicionalmente atribuídos a ele? A. 50. B. 73. C. 100. D. 150. Resposta correta é B. 73. Muitos salmos, como o Salmo 23 e o Salmo 51, são atribuídos a Davi.